Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, capítulo 2, lá no Velho Testamento. Neemias, capítulo de número 2. Vou colocar o nome dessa mensagem, já coloquei, de opróbrio. Opróbrio. Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 18. Um pouco extenso. Todos acharam? Neemias capítulo 11, versículo... Aliás, Neemias capítulo 2, versículo 11 ao 18. Diz assim a minha tradução. Cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados onde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão de meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém? Assente-se, por favor. Eu quero fazer algo aqui já na introdução da mensagem, já para trazer à tua mente a honestidade que sara. É mais ou menos assim. Uma pessoa manipuladora, você conhece alguma pessoa manipuladora ou não? Geralmente a gente conhece pessoas manipuladoras, mas a gente não se enxerga como manipulador. Um dos princípios do manipulador é mais ou menos assim. Se a mensagem que está sendo pregada aqui fala: Deus vai te curar, Deus vai entrar na tua casa e mudar a tua realidade, o manipulador ele pensa assim: essa mensagem é para mim, Deus está falando comigo. Não é errado, mas ele está pensando. Agora, quando a mensagem é de repreensão, quando a mensagem ela é mais dura, você precisa mudar, você está a caminho do inferno. Você tem que parar de fazer isso, pare de fazer aquilo. A pessoa pensa assim: aquela pessoa deveria estar aqui. Meu marido, minha esposa tinha que estar aqui. Aquele meu filho rebelde tinha que estar aqui. Tal pessoa, porque, olha essa mensagem, eu fico mordido, né? Por que eu estou vendo essa mensagem se é para outro? Tal pessoa deveria estar aqui. Então não é para mim. Então, eu preciso entender sempre que a mensagem que Deus permitiu eu ouvir é para mim. Por quê, pastor? Porque Deus quer restaurar a nossa humildade. Deus quer restaurar. Sem essa restauração de humildade, não tem como se levantar, não tem como reagir, não tem como fazer nada. Eu não vou lhe perguntar aqui, mas se alguém já foi no AA, Alcoólatras Anônimos, a primeira coisa que a pessoa faz ali, é naquela roda a pessoa levanta e fala: oi, eu sou Carlos Eduardo, alcoólatra, e estou há 20 e tantos anos ou há 10 dias sem beber. Isso é,
O primeiro passo para alguém mudar é reconhecer que precisa mudar. E nós estamos diante de um quadro em que Jerusalém ela foi destruída. Jerusalém foi arrebentada. Partes do muro foram arrebentadas. A porta da entrada teve aquelas portas queimadas, derrubadas, as pedras cheias de fogo. A cidade se tornou em ruínas. E Deus respondeu à oração de um povo, incluindo a oração de Neemias. O rei Artaxerxes, não é aquele do filme não, é o de verdade. O rei, Deus de alguma forma usou ele. E ele entregou uma carta que dava liberdade para Neemias, para ele reconstruir a cidade. Então foram 50 mil homens para reconstruir a cidade, 80 mil homens para trabalhar com pedras, 3 mil engenheiros, líderes, né? Então ele tinha carta do rei, um rei dos reis, de vários reis, ele era rei de vários reinos, para reconstruir Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Mas quando Neemias chega ali, ele pega o seu cavalo, tinha partes que ele não conseguia passar por conta dos entulhos. Ele começa a andar ao redor da cidade, ele começa a andar em algumas coisas, e ele percebe ali o opróbrio. Repita comigo, opróbrio. Você sabe o que é opróbrio? Opróbrio significa, eu fui procurar o significado original da palavra, grande desonra pública, degradação social, ignomínia, vergonha, vexame. Mas isso se trata de um coletivo. Mas um coletivo que começa a partir de mim. Interessante isso. Um coletivo que começa a partir... Ele fala bem assim, ó, deixemos de ser opróbrio. Ele é uma voz de dentro para fora. É como se eu chegasse como brasileiro e falasse assim, deixemos de ser corruptos. Vamos deixar de ser... Porque é fácil acusar governador, é fácil acusar qualquer pessoa do governo, vereador, é fácil acusar. Agora, ficar jogando papel na rua, deixar ali de pagar impostos, por exemplo, N situações que eu vou tentando fazer, inclusive tentando institucionalizar aquilo que é errado, tentando alcançar algo ou aprovar leis, que na verdade são coisas absurdas. E aí, eu preciso como brasileiro, ser uma voz de dentro para fora. Deixemos de ser opróbrio. Em força de expressão aqui, eu poderia dizer que, pelo que Neemias ouviu e viu, o coração dele estava inchado. Ali tinha um grito, porque o reflexo do que está acontecendo ao seu redor é agonizante. Ele está desconfortável, ele precisa expor os detalhes de si para o seu povo, aquilo que Deus havia falado. E no versículo 17 ele diz algo marcante que abre o início desse desabafo, quando ele diz, deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser miséria. Um grito que tem base, um grito que tem argumento. Deixemos de ser essa vergonha que nós somos. Deixemos. É um grito de muitos aqui. E também é o meu grito. Porque houve um tempo em que eu era muita vergonha. Houve um tempo que você era muita vergonha. E hoje, pastor, hoje tem coisas que eu me envergonho ainda. Há coisas em mim que foram salvas, mas há coisas em mim que eu quero que sejam salvas ainda. E a cada dia eu vou descobrindo algo. Opa, por que eu falo assim? Eu preciso mudar isso. Então existem coisas que precisam ainda ser salvos em mim. E eu tenho que parar de jogar a culpa no coletivo. Todo mundo faz. Eu tenho que parar de jogar a culpa no coletivo, mas ela, mas ele. Eu tenho que parar de jogar a culpa no geral. Pastor Rogério disse algo muito interessante ontem, lá eu esqueci o nome, é seminário que teve ontem? Conferência. Ele falou sobre o óleo, o azeite derramado sobre a cabeça. E ele falou, só que o óleo precisa ser renovado. Porque se jogar óleo sobre a cabeça,
e não renovar, não trocar, ele fica cheirando mal. O óleo precisa ser renovado. A unção, a sabedoria precisa ser renovada. Porque as opiniões mudam. Para sempre nós precisamos, enquanto estivermos aqui, sermos renovados. De impulsividades, palavras, ingratidão, ações, descaso. Eu preciso ir mais fundo. Mas quando que nós tornamos um opróbrio? Repita comigo assim: quando eu me tornei um opróbrio? Quando? Me permita dar detalhes expostos por Neemias aqui. Pois antes de exclamar a última frase, de expor o porquê, ele fala, quando ele contempla toda aquela situação de escombros, ele fala assim, vocês estão vendo o que nós nos tornamos? O que era para a gente ser e o que nós nos tornamos? Você está vendo? Primeiro ponto, quando que eu me tornei um opróbrio? Quando que eu me tornei uma vergonha? Quando que eu me tornei um miserável? Quando que eu sou uma vergonha? Primeiro ponto, quando eu sou indiferente à miséria alheia. Neemias, ele não diz sobre a miséria do outro, ele diz a nossa vergonha, o nosso opróbrio, a miséria em que nós estamos. Ele olha para Israel como se fosse um corpo, e ele se inclui dentro desse corpo, uma voz de dentro para fora, e no quadro em que nós estamos vivendo, há um problema nesse contexto, quando eu me acho bom em não me envolver na miséria do outro. Quando eu me acho bom em não me envolver na miséria do outro. Porque eu julgo que se eu me envolver na miséria do outro, essa disfarçada vida de bondade vai ser influenciada pela miséria de alguém. Aí eu tenho ainda a descarada fala de dizer, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E a prática disso, e a lógica disso, e o poder disso. Então eu decido não me incluir, eu decido não me misturar, eu decido não me envolver. E aí é que está. Quando eu não me envolvo na miséria de alguém, eu sou mais miserável na vivência do que a vida de miséria que alguém está vivendo. Miserável é quem pode ajudar alguém e não o faz. Eu me torno uma vergonha, um opróbrio, quando eu não sinto mais a dor do outro. O choro do outro já não me faz compadecer. O cair do outro já não me faz condoer-se. É interessante isso, né? O cair do outro não me faz condoer. Aí a pessoa fala assim, você ficou sabendo de fulano? Caiu. Sério? Foi na baixada. Você viu o outro? Caiu. Foi então. Caiu mesmo. Sério? Caiu no adultério? Ou caiu na droga? Ou simplesmente separou? Ou simplesmente... Aí a pessoa fala assim, também? Assim? Mas dentro de si às vezes é um orgulho. Por quê? Aquela vez furou a fila na cantina. Também, aquela vez, lembra que falou do meu cabelo? Mas dentro de si, há uma satisfação disfarçada. Ou está vendo lá está o pastor, ele tombou e coisa. Mas era muito cheio. Ele era muito cheio. Minha memória. Está vendo tal mulher lá? Então, rapaz, quando que eu me torno uma vergonha? Quando o cair do outro já não me faz condoer-se. Eu sou uma vergonha, eu sou um opróbrio, quando eu não percebo que o outro não está bem. Estamos sendo treinados para ser indiferentes. Eu sempre falo para você e não tenho medo de falar, porque eu escrevo embaixo o que eu falo. Não é todos não, tá? Mas tome cuidado com esses coaches. Muito cuidado. Não é todos não, mas tome cuidado com alguns. Ou com esses pregadores que começam a destacar demais. Não é errado falar, mas destacar demais Se valorize. Cuide mais de você. Está vendo como as pessoas... começa a tocar um pianinho de fundo. Um violino de fundo. Né? As pessoas não dão tanto valor quanto você merece.
Você é tão esforçado e não te dão, e assim você começa a se amargurar. Realmente as pessoas deveriam me amar mais. As pessoas não me dão, realmente isso, e aquilo vai criando um senso de injustiça dentro de você, que não resolve nada. Com essa linha, não resolve nada. Quando que eu me torno uma vergonha? Quando eu me torno surdo, cego e insensível com relação ao meu próximo. Uma pessoa assim, eu já tenho problema demais. Eu já tenho conta demais. Ou já tenho uma idade, eu tenho uma situação, o rapaz, ado, cada um no seu quadrado. Eu não vi isso na Bíblia. Eu vi de si quando a Bíblia fala, cada um dará conta de si mesmo. Agora, com relação ao próximo, a Bíblia fala sobre se negar, ou se autonegar. Você está entendendo? Quando que eu me torno um opróbrio? Quando eu não sou alcançado pelo desespero de ninguém. Porque eu estou protegido por escombros de desculpas. Quando Deus chega e fala para Caim, cadê o teu irmão? Deus sabia onde que estava, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Deus sabia onde que estava Abel. Mas Deus chega e pergunta para ele, por que essa cadeira está vazia? Cadê o teu irmão? E Caim faz o quê? Dá de ombro e fala, sou eu que sou guardador do meu irmão? Por acaso sou eu que sou... Eu? Tipo, fui eu que criei ele? Sou eu que sou o pai dele? Sou eu que sou responsável por ele? Eu venho aqui porque eu quero cuidar da minha vida. Mas enquanto estiver com esse pensamento, a tua vida não vai. Porque existe um princípio de reino de ligação. Quando você faz por alguém que não pode fazer por você, Deus te indeniza. Deus cuida. E é impressionante como esse elo vai trazendo força. E isso é o corpo de Cristo. Você está entendendo? Tá? Agora alguns é assim, só vale enquanto prega. Só vale enquanto ela tem dinheiro. Só vale enquanto está fazendo por você. Faz 10 vezes. A hora que não fizer por algum motivo, tá vendo lá? Tem dinheiro, não é nada para ele, não é nada para ela. E olha aí, meu irmão, que tipo de vida é essa? Que só vale enquanto estiver num templo? Que só vale enquanto estiver servindo numa igreja? Que tipo de visão é essa, senão imatura, egoísta, ridículo? Alguns só prestam enquanto se pode usar. É um absurdo. Mas quando está caído, ninguém vai. Quando eu falo ninguém, eu estou exagerando, tá? Quando está tombado, aí não presta, bata as sandálias dos seus pés. Que hipocrisia, né? Que hipocrisia. Você está entendendo? Meu irmão, querem deixar para outras pessoas, querem deixar para alguém que você diz ter mais tempo, ter dinheiro. Alguém tem mais capacidade do que eu? Alguém sabe mais do que eu? Alguém tem mais tempo do que eu? Alguém pode mais do que eu? Alguém tem mais experiência do que eu? Escondido num escombro de mentiras, na verdade. Aí eu me torno uma vergonha. Quando eu tenho a identidade de algo, mas eu não sou esse algo. Segundo ponto, quando que eu me torno um opróbrio? Quando eu não reconheço o assolo, quando eu não reconheço a destruição, a agonia, o medo, quando eu não reconheço a condição. A pessoa está no fundo do poço e está de salto alto, como diz, e de nariz empinado. Está lá no fundo. Guarda o que Neemias diz aqui, Jerusalém! Isso é, primeiro ele traz a identidade de uma cidade. A identidade não mudou, mas o histórico sim. Não dá para viver uma vida de fachada por causa da identidade. Alguém tem que falar. Esse alguém é Neemias. Ele fala, Jerusalém. Se é Jerusalém, então você espera que essa pessoa vai te pagar. Se é Jerusalém, você espera que essa pessoa vai te pagar. Se é pastor, por exemplo, você espera que se você fizer um negócio, a pessoa ele ou ela vai te pagar.
Você espera, pelo menos, que essa pessoa vai ter um mínimo de disposição em fazer uma oração. Tem uma fachada. Você espera o mínimo de respeito. Jerusalém, então tem promessa. Mas não dá para esconder mais, porque está assolada. Precisa reconhecer o que está acontecendo. É como o que se vive dentro da cidade contradiz a ficha da identidade. Somos tão pobres. Jerusalém, diz Neemias, está assolada, não está bem, está destruído. Deus honra o seu nome, preserva o seu nome, mas Ele mostra a realidade. E a realidade está contradizendo a identidade. Rixas, mágoas, egoísmos, suspeitas, facções, divisões, depressões, drogas. Como é que está a tua mente? Como é que está o teu coração? É uma roupagem que esconde um opróbrio, uma vergonha, algo que impede o teu crescimento e o geral. Eu me torno uma vergonha quando eu valorizo mais a identidade do que a realidade que eu estou escondendo em vez de mudá-la, em vez de melhorá-la. O errado não é você vir para a igreja, não. Isso, olha para mim aqui. O errado não é você vir para a igreja, não. O errado não é você cursar teologia, não. O errado não é você adorar a Deus no louvor. O errado não é você deixar de fazer para Deus, não. O errado, meu irmão, é você fazer o contrário daquilo que o objetivo da adoração, do louvor, do ensino fala. Mas o importante é você estar se esforçando para alcançar esse objetivo. Porque não existe perfeição. Santidade é uma busca que vai nos ajustando. Ainda bem que você está aqui. Amém? Amém. Neemias grita. Neemias grita. Olha como que nós estamos. E a solução não é fugir. A solução é arrumar. A solução não é tirar a vida, é separar. A solução, meu irmão, é arrumar, começando de dentro para fora, começando por mim. Quando eu estou num casamento, daí eu começo a permitir dentro do meu casamento, porque ele gosta, pornografia. Eu estou no meu casamento, daí eu começo a permitir ela, que já teve problema, as latinhas de cerveja, não sei o quê. Eu estou errado quando eu começo a permitir algumas coisas que não é para eu permitir. Eu preciso reconhecer, meu irmão, os rumores, a destruição. Aquelas coisinhas que não tem nada a ver, porque tudo que é grande começou pequeno. Só um horóscopozinho. Neemias grita: eu me torno uma vergonha quando eu não reconheço o meu estado. Terceiro ponto. Quando as portas estão queimadas. Portas, eu estava vendo essa semana um vídeo da porta de Sião. Uma porta grande, né? O exército passava por ali. Eram portas colossais. E as muralhas também, tinha muralhas que passavam carruagens por cima, como a muralha de Jericó, era 2 mãos, pra você ter uma ideia. Eram muralhas preventivas de guerra. Então, quando você vê uma porta daquele tamanho, queimada, tombada, porta é um símbolo daquilo que entra e que sai. Porta é um limite. Com porta eu determino o que entra, com porta eu determino o que sai. E agora sem porta. E aí, sem porta, eu literalmente perco o controle. Entra o que eu sempre lutei para não entrar, e sai o que eu sempre lutei para não sair. Isso é uma forma do diabo desgastar você. Isso é uma forma do diabo trazer exaustão. Porque você busca ser restituído por algo, e quando você volta, vê que perdeu algo que não queria, pois a porta está aberta. E sutilmente, aquilo que você lutou para não entrar, acabou entrando. Olha a imagem que Neemias está contemplando. Ele está desgastado. Ele passou por um período de 4 meses de depressão, até o rei perceber no rosto dele: ei, o que foi? Você não está abatido de canseira, não? Isso é tristeza. Ô rei, como é que eu posso ficar alegre, sendo que a minha terra natal está tudo destruída?
O cara está desgastado. Deus deu carta, Deus usou o rei, Deus deu material e tudo mais. Agora o povo precisa reconhecer, porque Neemias está abatido há 4 meses, e reconhecendo, falando com Deus, ele não consegue mais esconder a necessidade. Quando que eu me torno um opróbrio? Quando eu perco os limites. Entra o que não é para entrar e sai o que não é para sair. Quando que eu me torno uma vergonha? Quando eu perco o limite. E a primeira coisa que Neemias percebe é que tem que colocar o limite de novo. Tem que reconstruir as muralhas e as portas de novo. Você pode dar um limite hoje a algumas coisas? Você pode dar um limite, você pode não permitir mais algumas coisas. Eu lembro uma mensagem que eu trouxe aqui sobre Davi. Você lembra como que Davi morreu? Desculpe. Você lembra como que Golias morreu? Diga aí. Quem mais? Isso. Davi, ele deu um pelotaço na cabeça do gigante. E o gigante caiu. E ele podia sair cantando vitória, mas o gigante não tinha morrido. Então ele cortou a cabeça do gigante. O limite é você cortar a cabeça do gigante. Uma vez eu trouxe uma mensagem aqui na igreja. Um rapaz me procurou, falou: pastor, eu tinha um barzinho na minha casa. Eu joguei todo o litro fora que tinha lá. Eu cortei a cabeça do gigante, porque eu já tive problema com isso. Todas aquelas coisas lá, aqueles litros, aquelas coisas, eu cortei a cabeça do gigante. Eu joguei tudo aquilo fora. Eu não preciso disso, pastor. Eu tenho que tomar cuidado com alguns tipos de conversa que me levam a me envolver em outros tipos de conversa. Coloque um limite hoje. Chega. Deus profetizou que os limites iriam voltar. E o que tem de sair, irá sair. O que precisa ficar, vai permanecer. O Deus da igreja, ele não perde o controle. Mas quando Deus não muda a situação, é porque ele quer mudar o coração. Para ficar perturbado até quando assim? Deus quer mudar o teu coração. E você pensa: Deus tem que mudar o coração das pessoas, Deus tem que mudar o coração dos meus filhos, da minha esposa, Deus tem que mudar o coração do meu marido, dos meus pais, Deus tem que mudar o coração. Ei, Deus está lidando com você. 4º ponto. Quando que eu me torno um opróbrio? Uma miséria. Quando que eu me torno uma vergonha? Quando eu não acredito na reconstrução. Quando eu não acredito mais na reconstrução. Quando eu não acredito mais na missão. Neemias deixa bem claro o convite de recuperação. É uma convocação. Ele diz: vamos! Pedra por pedra, dia por dia, centavo por centavo, pessoa por pessoa. O vamos tipifica uma influência. E quando eu deixo de exercer influência, eu serei influenciado. Já percebeu que você é uma flecha na mão do valente? Atirado com força? Eu sempre digo isso: quem não se envolve, não se desenvolve. Meu irmão, se eu começar a andar fora, eu me torno pior. E você não vai longe não. Você não vai longe não, pode ter certeza disso. Eu devo exercer uma influência de reconstrução. Eu estou lá na comunidade terapêutica, tem 60 pessoas ali. E eu penso: vocês acham que só vocês precisam estar aqui? Eu preciso estar aqui. Preciso, reconheço e preciso e muito. Eu nunca coloquei uma pedra de crack num cachimbo e fumei. Nunca cheirei cocaína. De verdade, nem sei qual que é a ideia do efeito disso. Entendeu? Mas eu preciso estar ali. Eu preciso estar ajudando. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que? Porque quem dá é quem tem. E eu tenho esperança para dar para quem não tem esperança. Eu tenho a palavra de Deus para quem está vazio. A Bíblia diz, Jesus falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da viva. Rios de água viva. Deixa alguém beber. Rios de água da vida. Deixa alguém beber. Deixa alguém beber o teu testemunho.
Deixa alguém beber reconstrução. Deixa alguém beber incentivo. Porque Deus chamou você para exercer influência do reino, influência de cura. Deus nos deu poder como igreja no nome de Jesus, de desligar aqui e ligar lá. Então eu desligo alguém que estava à beira da morte e eu ligo alguém à vida. Eu desligo alguém aqui que estava pensando em acabar com a vida, em acabar com o casamento, em acabar com um monte de coisa. E eu ligo alguém à esperança naquele que pode todas as coisas. Deus te deu esse poder. Mas quando que me torna uma vergonha? Quando eu faço teologia, escola bíblica, curso, discipulado, célula e tudo, e eu fico me enchendo, e as pessoas gemendo ao meu redor, e eu não estendo a mão para orar por uma pessoa. Quando eu não tenho iniciativa de convidar ninguém para ir ao templo e escutar a palavra de Deus. Quando eu não ajudo ninguém a fazer uma vírgula para eu ter oportunidade de contar aquilo que Deus fez na minha vida. Quando eu vejo pessoas descendo para o buraco e eu penso, isso aí não tem jeito não, cara. Caiu nessa vida aí, já era, tudo sem vergonha. De cada 100, um se recupera, olha lá. Isso aí não vale o feijão que come. Quantas vezes você já escutou isso? De alguém falando, ou quantas vezes até você falou isso. Esses dois não adianta não, hein? Isso aí, rapaz, é causa perdida. O rei liberou. O rei liberou. E aí? Pessoa por pessoa, centavo por centavo. O rei liberou hoje, o rei libertou. É agora que nós vamos reedificar. É agora que nós vamos recuperar, meu irmão. Só depois que a gente reedifica, que chegamos de ser um opróbrio. Deixamos de ser um opróbrio. Quer um recado? Volta ao trabalho. Volta a acreditar. A ruína tenta intimidar a gente, porque é complicado você lidar com o passado. É complicado você lidar com escombros. É complicado você comparar, não vai ser a mesma coisa. Aí, já sei essa história. Rapaz, em vez do que era, eu conheci o que era, rapaz. Eu vou te falar, já não tem, já passou o tempo. Mas há uma profecia ali, que a segunda casa seria melhor do que a... Estava falando do próprio Jesus. Existe alguém, existe um lugar, existe uma missão. Existe uma missão. Neemias, ele junta os poucos que tinham e reergue os muros de Jerusalém, com uma espada na mão trabalhando, com a ferramenta na outra mão trabalhando, e ligados aos céus. Por que você acha que não tem uma influência maligna tentando inspirar N situações para tentar fazer você parar? Como é que foi antes de você vir para o culto? Como é que foi a tua semana? Você que tem planos. Como é que foi a tua irritação, a dissimulação, os pensamentos? Como é que foi? Por conta disso, por trás disso, se esconde uma tentativa maligna de tentar tirar você do caminho. Porque você, meu irmão, é a resposta de oração de alguém. Alguém orou. Nesse bairro alguém orou muito para que tivesse igrejas. Nessa igreja se orou muito para que tivesse líderes. Líderes oraram muito para que tivessem pessoas com soluções. E Deus te deu respostas para as pessoas que Ele colocou na tua vida. Sabe de alguma coisa? Aquela pessoa que diz bem assim, eu não tenho amigo. Você não tem amigo porque você não é amigo. Deus não dá amigo. Deus dá tempo para mim e para você. E o tempo faz você construir amigos, quando você ajuda essas pessoas que estão na pior. Simplesmente por amor. E você fica com amigos para o resto da vida. Agora a pessoa egoísta é um opróbrio. Não faz por ninguém. E daqui a pouco liga para o pastor, porque é 28 dias ruim. Desinteria. 21 dias, pastor, no Couto Pereira, esperando uma vitória. Nada. Estava mal. Ninguém foi me visitar naquele hospital ou em casa. Eu confio. Ninguém. E já foi mais uma vez que eu perguntei, você sabia que tal pessoa estava mal mês passado? Mês retrasado, sabia que tal pessoa estava no hospital? Ou que aquela senhora havia falecido? Por quê? Porque quando você está bem, você não visita ninguém.
Quando você está legal, você não se preocupa com ninguém. Eu preciso deixar de ser vergonha e egoísta e começar a fazer por alguém enquanto eu estou bem, enquanto eu estou na luta. Você está entendendo? Ó, a irmã Márcia está aqui no culto agora? Não, não está, né? A irmã Márcia, para quem não sabe, ela torou um pedaço do pé, né? Com um pedaço da perna junto por conta da diabetes. Foi em situações, ficou na UTI. E aconteceu o mesmo parecido com Jacó, que Deus tocou na coxa, ele ficou manco, só que com ela foi um pouquinho mais, né? Tocou na coxa, ele ficou manco, ele já não podia fugir mais. E daí, ele começou a exercer uma influência de reconstrução por onde ele passava. Porque ele teve encontro com Deus. A irmã Márcia, ela fez 10 bolos agora para a comunidade terapêutica. Tem um bolo que a forma que mandaram era desse tamanho. Só para ajudar a comunidade terapêutica. E ela na cadeira de rodas fazendo. Exercendo, ajudando, agradecendo. E eu também do meu bolso vou fazer um bolo para ajudar aquela pessoa que deu material para fazer também. E isso. Ela ficou hoje aqui ajudando. Os outros dias, nos cultos, ela está na cozinha. Ela está em todo lugar. Ela quer fazer ITQ, ela quer fazer isso. E agora ela está com a perna ali. Esqueci, é de titânio, né? A prótese, né? Que ela colocou. Eu falei, agora vai virar um avião. Né? E ela, com todas essas situações, ela ainda pega o pai dela, que está quase cego, e leva ele para todo lugar e ajuda. Eu falei, meu Deus, cara, ele quase cego, levando você. E os dois esses dias ali no campo, no Caiuá, ele que é quase cego, empurrando ela na cadeira de roda, estragou, quebrou a roda. Daí ligaram para a Gleice foi lá buscar ou ajudar, mas você não escuta ela reclamando. Você não escuta ela reclamando ou o pai reclamando. Se você brincar com o pai vai dar risada. Qualquer tipo. E ela não liga de brincar com ela, seja o que for, ela não liga nada disso aí, você não vê reclamando, nada disso, você não vê. Você está percebendo como que você é uma vergonha às vezes? Com um pé que calça, com duas, enxergando bem, com filhos saudáveis às vezes, com ajuda, com pessoas ao redor, e você falando, não aguento mais essa vida. Você não sabe a dificuldade que eu tenho disso aqui. Você não tem vergonha, não? Às vezes eu vou na comunidade terapêutica e eu escuto alguém ali, um rapaz, pastor, eu tinha 10 anos. E é que eu estou falando porque vocês não têm nem ideia do que pode, de quem pode, se é lá ou não. Eu tinha 10 anos, pastor. Não fui criado pelo meu pai nem pela minha mãe. Tinha um meu irmão, tinha uma avó. Eu limpava toda a casa com 10 anos. Depois que eu chegava da escola, eu limpava toda a casa. O meu irmão de 40 anos, ele chegava do tráfico e me estuprava. Batia em mim. E isso, pastor, não tinha ninguém me ouvia. E descrevendo a rotina. E descrevendo os detalhes. Eu falando para você de uma situação. Olha como você acha que a tua vida, o teu passado foi difícil? Você acha que para você é complicado? Eu conheci uma mulher que há 38 anos ela estava do lado do filho, umedecendo os lábios dele, e ela não podia sair porque ele nasceu tetraplégico. E ela tinha que umedecer os lábios dele, ela não saía há 38 anos. Eu me torno uma vergonha de querer reclamar de alguma coisa, sem ir num hospital Erasto Gettner, por exemplo, e conhecer algumas situações ali, de pacientes que não tem nem como costurar mais, e que ninguém vem visitar. Ninguém vem visitar. Não tem familiar assim para... A vida inteira sofreu. Você pensa, por quê? Ou quando você vai na ala dos queimados, por que aquilo lá explodiu? É uma criança, poxa. E cresce naquela situação. Eu tenho que deixar de ser uma vergonha em falar que eu sou infeliz, em falar que ninguém me ajuda. Eu tenho que deixar de ser um opróbrio e começar a fazer a coisa por pessoas, ajudar pessoas, movimentar uma série de situações. Você está entendendo? Será que tem alguns poucos dispostos a reconstruir aqui? Será que tem alguns poucos dispostos a melhorar um lugar que vai trazer vida? A ajudar pessoas a reconstruírem
casamentos, vidas, estruturas, saúde. Olha, pode ficar tranquilo que eu vou ajudar você com remédios a partir de hoje. Olha, pode ficar tranquilo. Eu lembro uma vez uma mulher que falou, era um caso sério isso daí, faz muitos anos, o filho dela, ela já tinha, falo isso com toda liberdade, ninguém tem nem noção, nem ideia, faz muitos anos. E também se tornou uma questão mais pública ali. Um menino de 16 anos, ele já tinha sido detido pela polícia algumas vezes, detido por tráfico, já havia sido internado em casa de recuperação, e um dia ele estava roubando o carro de um policial, que estava à paisana. Quando ele estava roubando, abriu, quando ele entrava, o policial deu um tiro de longe, morreu. A mãe ficou com ódio, com raiva, culpa, não sabia o que pensar, mas na verdade ela tinha um amor dentro dela, que ela não podia mais entregar para aquele filho. E ela falou, o que eu vou fazer com isso que está dentro de mim? Sendo que eu não posso entregar mais para o meu filho? Porque a morte é uma ausência. Eu falei, você não enxergou a quantidade de filhos que precisam desse amor? Você não enxergou a quantidade de filhos que precisam ser alcançados com esse amor? De ajuda? E de situação? Você está entendendo o que eu estou falando? Você não pode ajudar um tio, um sobrinho, um pai, uma mãe, mas você pode encontrar muitos que você pode exercer toda essa carga de disponibilidade que está dentro de você. E você fazer em nome de Jesus. E você vai ver como a tua vida vai ser sarada. E você vai ver como Deus vai cuidar de você em várias coisas. E você vai perceber como você sendo mirado, as coisas vão acontecer. As oportunidades vão acontecer. E como você vai ser adotado. E vai parar de ser invejoso da vida daqueles que parece que avançam, da vida daqueles que parece que tem mais, da vida daqueles que parece que a vida está indo e tudo mais, e você não. Isso se chama inveja. E você vai ficar feliz por esses que estão avançando. Você vai ficar feliz pelas coisas que estão acontecendo, porque, como ele disse, Neemias disse, o meu Deus me revelou algo que nós precisamos reconstruir, mas antes de reconstruir, precisamos reconhecer o nosso opróbrio. Opróbrio, grande desonra pública, degradação social. Nós fomos levantados para ajudar a sociedade a mudar, através da nossa influência. Para ajudar a sociedade a mudar, através do nosso comportamento. Eu não estou falando de corte de cabelo, nada disso. Estou falando de testemunho de vida, de influência positiva. Deus está chamando a gente para ser o corpo, a mão de Jesus na vida de alguém. Talvez você chegou no culto hoje e pensou, poxa, eu ouvi uma palavra de Deus para me incentivar, para me curar, e vem isso aí que é remédio forte, remédio amargo, remédio forte para doença forte. Deus quer sarar para fazer. Deus quer curar para fazer. E enquanto talvez você está colocando a culpa num monte de gente, Deus está falando para você que você tem que mudar o coração para que a situação mude, a tua ótica tem que mudar. Porque há quanto tempo Ele está te chamando? Há quanto tempo Ele está chamando você? E você sendo indiferente. Você pode fazer mais. Fique em pé. E diga para Deus hoje, eis-me aqui. Olha o que diz ali no versículo 18. Olha só o que diz no versículo 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. Olha o que eles falam aqui na última frase. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Você acha que cursar ITQ, teologia, dá dinheiro? Você tem despesa. Fazer faculdade de teologia, você acha que dá dinheiro? Mas quando fala aqui, e fortaleceram as mãos para a boa obra, se qualificar para ajudar alguém, se qualificar, você, meu irmão, se qualificar, seja o que for a tua inteligência, o teu corpo, a tua disponibilidade, seja o que for, igual ficar aqui cortando o cabelo, hoje, ajudando, pintando unha, fazendo tudo isso aí, para melhorar a vida de alguém, para ajudar, para fazer, para edificar, fortalecer as suas mãos para a boa obra, meu irmão, é se capacitar,
é conhecer essa palavra, é exercer com amor. Deus vai te honrar. Você vai lidar com pessoas ingratas, você vai lidar com pessoas que não conhecem isso, mas você conhece. Foi o que Neemias falou. O Deus falou comigo, o meu Deus falou comigo. E ele lidou com N situações ali. Deus quer te equipar, você precisa entender isso e parar de ser coração duro e manhoso, dengoso desse jeito. Ficar procurando pelo em garrafa, sabe? Como diz, chifre em cavalo. Pelo amor de Deus, Satanás quer distrair você, porque nas mãos de Cristo, com a ótica certa, você tem uma capacidade gigantesca. Pelo amor de Deus, você está amargurando todo mundo ao teu redor. Deus está chamando você para melhorar a vida de alguém. Eu já falei isso muitos anos atrás, vou tornar a falar para eu finalizar antes da gente orar. Acho que foi em 98, 97, eu estava assistindo o programa do Ratinho. Olha só a época, hein? E eu lembro que ele pegou e ajudou uma família com aquelas máquinas de fazer fralda e estampar camisa. Depois de 3 meses, a equipe dele voltou na família. Todo mundo trabalhando, os filhos, todo mundo, porque foi ensinado a administração, foi passado um quadro de clientelas para ele, todo mundo. Daqui a pouco estava todo mundo feliz ali, todo mundo. E o Ratinho pegou, olhou para a câmera e falou assim, ó, você está vendo você que está sentado aí nesse sofá, dizendo que está em depressão, está infeliz, e não sei o que a tua vida... Experimente começar a ajudar os outros para você ver se você vai ficar desse jeito. Você vai ver o quanto isso é bom para a gente. Eu não quero jogar isso nos extremos, é lógico que não. Mas você não vai ver a Bíblia destacando ou valorizando a depressão ou a infelicidade. Você vai ver a Bíblia falando, diga ao fraco eu sou, diga ao pobre eu sou rico. Você vai ver ela falando, maior é aquele que está em mim do que aquele. Você vai ver a Bíblia falando lá em Filipenses 2, posso todas as coisas naquele que me... Você vai ver a Bíblia falando que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você vai ver em Miqueias 2:10, Deus falando, Miqueias 2:10, levantai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Você vai ver a Bíblia falando sobre superação. Você vai ver Jesus falando, lá em João 17, no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo, um ânimo longo. Você é uma pessoa longânima, um ânimo longo. Por isso que eu digo que sempre tem um sorriso reservado para quem precisa. Sempre tem disposição. Sempre tem. Preciso que você entenda que você é um ser influenciador do reino de Deus onde você estiver. Isso não significa ser frouxo. Pelo contrário, meu irmão. Sorriso não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de graça. Porque onde está o Espírito Santo, meu irmão, a alegria, assim. Coloca a mão no teu peito, assim. Fecha os teus olhos. Quando que você começou a se tornar um opróbrio? Quando que você começou a permitir algumas coisas? Quando que você achou que você não precisava daquilo, daquele meio, daquela... Quando que você começou a cair? Quando que você começou a ser uma vergonha? Quando que veio a brecha? Quando? Deus está falando para você reconhecer hoje. Deus está chamando você para começar a reconhecer algumas questões tuas, porque Ele quer tratar diferente com você. Isso é muito pessoal. Você não confia em Deus. Você não confia em Deus. Ele está chamando você para coisas grandes e firmes. Deus está chamando você. Ele quer soprar de você toda essa amargura, toda essa vingança, toda essa culpa. Ele quer soprar de você toda essa ignorância, todas essas pedras que você juntou no meio do caminho contra pessoas, todo esse jogo, essa armação, essa especulação. E eu vou orar por você agora. E você vai dizer para Deus, você vai confessar para Ele naquilo que você tem vergonha de você. E através do que você falar, Ele vai curar você da hipocrisia, do tipo de julgamento, da falta de amor, do escombro de
desculpas, de mentira, da indiferença, do egoísmo, da dureza de coração, da mão presa que não abre a mão nem para dar tchau, da falta de prioridade correta, talvez até da sensualidade, a lascívia, né? O modo de se vestir que não respeita nem um casamento, o modo de falar às vezes. Deus está chamando você para reconhecer a falta de fé. Deus está chamando você para parar de desculpas, para reconhecer e para começar a mudança hoje. Se coloque na brecha. Comece você um movimento, uma iniciativa de amor e de mudança, fortalecendo as mãos para a boa obra. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, Deus de Neemias, eu vim aqui hoje e escutei a tua palavra e reconheço que sou opróbrio. Eu reconheço a minha cegueira. Eu reconheço que eu preciso de mudança. Eu reconheço que sou um ser sociável, mas que não sei me socializar. Eu reconheço, Pai, que eu tenho sido problemas em várias áreas e que o meu egoísmo tem imperado em muitas situações. Abre os meus olhos, eu preciso enxergar. Restaura em mim humildade, porque pessoas têm me falado, o Senhor tem me mostrado, mas eu continuo com o coração acusador, logrado. Satanás tenta me fazer como um fantoche, mas o Senhor é o meu Deus. Foi para o Senhor que entreguei a minha vida, a minha alma, e eu quero habitar no teu esconderijo, Jesus, e pedir ao Senhor a graça suficiente para que toda a atmosfera do meu coração seja mudada, a atmosfera ao meu redor seja transformada em um ambiente de milagres, de recuperação, de resgate, de reconstrução. Deus Santo, Deus de Neemias, eu estou aqui, Pai, na condição de ser ajudado, de ser dependente do Senhor. O Senhor sabe da minha realidade, em que eu vou confessar agora ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto o Ministério do Louvor vai entoar um cântico, você vai orar a Deus agora, e você vai ser sincero com Deus, em nome de Jesus. Deus Santo e fiel, o Senhor conhece o espelho dessa pessoa, sabe da vida, sabe do coração, Pai, sabe, Pai, das dificuldades, das limitações, Pai, sabe do arrependimento, sabe de tudo isso. No nome de Jesus Cristo, Pai, vem mover agora águas que curam, vem mover agora águas que transformam. Talvez alguma pedra impedindo algo de jorrar, Pai, faz essa pessoa lembrar de algo que precisa confessar, que precisa dizer, que precisa ser transformado, meu Deus. Espírito Santo, essa pessoa que está orando e confessando algo ao Senhor, nessa sinceridade, Pai, eu peço ao Senhor que abençoe com o seu bálsamo. Eu peço ao Senhor, Pai, que derrama da tua presença ali transformadora, que o Senhor venha mover, Pai, a graça que cura, que perdoa, que o Senhor venha enviar os teus anjos, meu Deus, e mudar o circuito de dentro dela, porque há uma perturbação, há uma brecha maligna que tenta, Pai, derrubar essa pessoa de dentro para fora. No nome de Jesus Cristo, Santo Deus, coloca as tuas mãos, Pai, e mostra para essa pessoa agora aquilo que ela tem que adotar, a pessoa que tem que ajudar, a pessoa que tem que adotar, a pessoa que tem que fazer. Assim, meu Pai, nós ligamos esta oração aos céus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, povo de Deus?